Eu tenho um alinhamento de direita muito forte. Embora tenha um trabalho social desde adolescente, eu acredito que a direita ela precisa assumir esse protagonismo de fazer o trabalho social que a gente reclama que a esquerda só fala, né? E, mas aí, por ser de direita e ter me colocado dessa forma, sem querer criticar, por criticar apenas o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro, eu acabei tendo um problema lá com o partido que tinha me exigido ser oposição, pedir impeachment, uma série de coisas que, na minha opinião, não faz o menor sentido. E por isso eles acabaram por expulsar a minha filiação, né? E aí sem filiação você não pode concorrer. E aí processei o partido no TSE, no TRE e no TSE, ganhei, voltei, fui candidato, fui ao debate na Band, mas aí eles acabaram tirando a minha vice, né? E aí sem vice você não pode concorrer mesmo. Daí acabou a campanha no meio, que no começo eu fiquei muito triste, mas hoje entendo que foi uma coisa muito boa para mim, porque eu acho que eu jamais teria saído do Partido Novo e eu achava que dava para transformar e que os valores de direita originais do partido poderiam ser resgatados, mas a gente está vendo que não é verdade. É uma moeda aí com foto, com força sindical e uma série de coisas que é inacreditável. Mas então voltei para a vida privada, de onde eu sempre vim, de onde eu sempre fui, né? Eu sou terceira geração de uma família empresária aqui de São Paulo e trabalhei 12 anos no negócio da minha família, que são negócios interessantes no ramo químico, né? Trabalha muito com insumo sustentável para vários segmentos. E aí depois eu saí e fui empreender em 2012, montei as minhas empresas e também o Instituto Arca, né? Que é do qual você citou aí da horta e da salada. E então voltei para as empresas e para o Instituto Arca. Estou super Você, feliz. você tem uma tradição de fazer voluntariado desde cedo, pelo que eu li, é isso mesmo? Isso, Você comecei super atribui cedo. isso a quê? Assim, tinha alguém na sua família que fazia e você se deixou levar? Ou veio do nada mesmo, uma inspiração, uma coisa sua, do seu coração? Eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Eu sempre fui uma criança muito incomodada com a dor dos outros, sempre. Ficava super emocionado quando eu via histórias de crianças que tinham, sei lá, perdido os pais, casos em filmes, enfim, tudo quanto é história que eu via que tinha alguém sofrendo, eu queria me colocar no lugar da pessoa, ir lá, me voluntariar. E então essa é uma parte de mim que sempre existiu, desde que eu me lembro por gente, assim, desde muito cedo. Mas também a minha família é muito engajada em causas socioambientais. A gente tem uma fundação da família que meu pai fundou, que é chamado Land Watchers, né, que em inglês, que em português quer dizer cuidadores de ovelhas, né? Land Watchers tem a ver muito com isso, de cuidar de ovelhinhas, né? E que faz um trabalho maravilhoso, né? A fundação que meu pai fundou, que trabalha com o Nordeste brasileiro, no sertão, furando poços, plantando orgânicos no sertão, desenvolvendo toda essa parte de alimento e água e educação também, né? Cidadania, chama PASSE o projeto, que é o projeto de água, cidadania e alimento no sertão. E também eles trabalham muito no Nepal e países que têm o sistema de castas, né? Eles apoiam projetos que compram pessoas que são traficadas, tanto sexualmente quanto como escravos, e que tem ainda nesses países. E a fundação do Compram meu para libertar? para libertar. É um projeto chamado Meninas dos Olhos de Deus, que não é da minha família, é um brasileiro que fundou e que mora no Nepal e tem 7 casas que compram essas meninas e meninos, e a fundação da minha família apoia esse projeto também. E o terceiro projeto que a fundação da minha família apoia é a instituição da minha mãe. Minha mãe tem um instituto que cuida de crianças e adolescentes, né? Tem um pouco de adulto também, com profissionalizantes, mas pessoas que não têm condição de aprendizagem, que não conseguem aprender na escola por causa de autismo ou outras deficiências. Então eu cresci vendo meus pais e a minha família apoiando muito esses projetos, né? Além do que uma das empresas da minha família, que foi recentemente vendida por um grupo suíço, foi a empresa que desenvolveu os insumos sustentáveis para cosméticos que viraram a linha Ecos da Natura, né? Que mistura aquelas Olha. que protege a floresta, desenvolvendo Uhum. economicamente a vida dos ribeirinhos, dos povos indígenas. Então,
Eu cresci participando de projetos de preservação da floresta e de desenvolvimento social, sempre com esse viés de direita, de oferecer oportunidade de renda e autonomia para as pessoas e assistencialismo só se necessário para pessoas como, por exemplo, paralisia cerebral e tal, que sempre vão Uhum. depender. Agora, se existe qualquer chance de qualquer pessoa ser autônoma e desenvolver a sua renda, então a minha família sempre focou nisso. Então, acho que misturou essa minha vontade desde criança de querer ajudar com uma inspiração que vem da minha família. E aí eu comecei muito cedo com a população de rua, porque é uma dor que realmente mexe muito comigo, eu não sei explicar, assim, é uma coisa muito forte que eu sinto desde cedo. Eu comecei com 13, 14, 15 anos, eu pegava nas ruas e levava para dentro de casa, porque era muito mais forte do que eu. E, poxa, era bem rudimentar, né? Era bem amador o processo. E acabei criando toda uma estrutura com amigos que depois se tornou Você a não tinha Arca. medo? Ah, eu Porque, tinha. de modo geral, as pessoas atravessam a rua, né? Quando vem uma população de rua. E aos É, adultos, que eu estou dizendo. Imagina uma pessoa de 12, 13 anos, né? A ideia, não é, sei se é levar eu para não, dentro de casa, me parece bem corajoso, né? eu não vou dizer que era que é o correto, assim, hoje eu vejo que foi arriscado, assim, mas o Mas que eu nunca deu problema nenhum. nunca tive problemas graves, assim, de violência e de roubo e tal. Assim, mais problema de a pessoa estar embriagada e passar mal, essas coisas, isso sim. Mas não vou falar que eu nunca tive medo, eu já tive medo, sempre um friozinho na barriga, assim, principalmente com casos mais extremos, assim, de pessoas que estavam machucadas, inclusive. É, primeira pessoa que eu ajudei que estava realmente mal, uma pessoa que tinha epilepsia e que morava na rua, e eu lembro que a cabeça da pessoa, tinha o cabelo curtinho, assim, raspado, era quase que parecido com um solo lunar, assim, sabe? Cheio de Meu caroços, Deus. assim, e com sangue, porque ele se debatia na calçada, né? Então era uma cena meio assustadora, assim, mas mesmo assim eu Eu tinha falo do coragem de medo fazer. porque, eu não sei, eu estou raciocinando hoje em dia, né? Hoje você tem 38 anos, essa história tem o quê? Mais de 20 anos, né? 20 e poucos anos, 20 anos. O povo era diferente, a reação era diferente, a própria agressividade eu acho que era diferente, né? É, Mas isso, a gente está falando da cidade de São Paulo, é isso mesmo? centro de São E Paulo aí, especialmente, né? pois é, eu fico pensando que, sei lá, é muito bonito, né? Mas é muito corajoso também, né? Porque você podia, inclusive, ser acusado de ter machucado aquela pessoa. Hoje em dia, É, por exemplo, né? Podia ter uma narrativa, ah, você que bateu, por isso você levou para casa para se esconder. sim. Entendeu? Eu acho É, muito difícil hoje em dia uma pessoa pegar alguém na rua machucado e levar para sua própria casa. Não estou nem falando do medo da pessoa, mas é. estou falando do medo de ser mal interpretado, sabe? Sim, sim. Né? Porque com Eu, essa eu, política do cancelamento, essa maluquice, né? é, Tudo é muito perigoso, né? Você fica. o risco existia. Eu acho que eu não tinha a perspectiva que eu tenho hoje de. Acho que os adultos, né? A gente vai ficando mais adulto, a gente vai criando um pouco mais de entender os riscos, né? Ali eu era muito movido por uma indignação e por outros sentimentos que eu não sei explicar de onde vieram e que apareciam, assim, uma E coisa como é que a meio. sua família reagia a isso? Então, eu desenvolvi um sisteminha lá que eu conseguia dar banho para eles sem entrar dentro efetivamente de casa, né? Então eu conseguia usar um banheiro externo e tal, principalmente dar banho. Mas depois que eu levei a primeira pessoa, que foi o Edgar, que era um adolescente, era um menino um pouco mais novo que eu, assim, que estava morando na rua. Essa foi uma história muito chocante na minha vida, assim. Eu tenho várias fotos assim com esse menino, porque eu encontrei ele não estava exatamente deitado na rua, ele estava sentado na porta da farmácia. E eu fui lá para a farmácia comprar um remédio, alguma coisa assim. E aí na saída ele me pediu uma ajuda e eu percebi que ele não pediu dinheiro, né? Ele falou, olha, eu preciso muito de uma roupa, eu estou descalço e tal. E eu vi que ele falava bem, assim, ele era um menino bem meio esclarecido, assim,
não era uma pessoa que estava sob álcool, droga ou até cola, né? Que as crianças geralmente cheiram muita Uhum. cola na rua. Eu percebi que ele estava sóbrio. E aí eu sentei ao lado dele, fiquei umas 3 horas conversando com o Edgar. E aí eu perguntei qual o seu maior sonho. E ele falou: meu maior sonho é ir para a escola. Ele não ia para a escola. E aí eu falei: bem, mas por que você não vai à escola? Tem escola pública, né? Você deveria estar matriculado. Ele falou: bom, eu moro com a minha mãe e o meu padrasto. Meu padrasto me queimava com ferro quente, porque ele Aí, usa ó. drogas. E eu fugi de casa e estou na rua. E eu não posso estar na minha escola, porque senão eles vão atrás de mim e tal. E eu estou aqui. E ele nadava, ele praticava natação ali no Centro Olímpico, né? Então, na época, meus pais moravam perto do Parque Ibirapuera ali, e aí era próximo, então por isso que ele estava ali, né? E aí eu falei: se eu te der escola, você vai estudar? E aí ele prometeu que sim. Daí eu marquei no dia seguinte com ele no mesmo lugar, e eu já estava acostumado a trabalhar com esse pessoal, né? Não levando para dentro de casa exatamente, mas dando banho no banheiro externo de casa. E aí, o que eu fiz? Eu marquei com ele e ele foi. E aí, o que eu fiz? Eu convenci a escola que eu estudei a aceitar o Edgar como aluno. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!